galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo depois de tanto tempo sem postar um vídeo pra vocês. E eu vim aqui meio sem filtro mesmo, com esse cabelo mesmo, porque eu vim trazer uma reflexão sobre sobre a maneira como propagamos o evangelho aqui na Terra. Antes de continuar, já sabe, né? Dá like, comenta, compartilha, aquela coisa toda. E bom, vamos lá. Eu estava recordando-me de um livro de Max Lucado, onde ele conta sobre uma banda famosa de rock, onde um vocalista da banda, no meio de um show, ele simplesmente parou de cantar a canção, foi pro meio do palco e, desesperado, ele disse: existe um vazio dentro de mim, existe uma dor dentro de mim, e se você conhece algo que possa preencher esse meu vazio, preencher essa minha dor, passa no camarim no final do show e falasse com ele. No final do show, ninguém apareceu, ninguém compareceu, e passou-se alguns dias e ele cometeu suicídio. Quando ele cometeu suicídio, um dos membros da banda, a qual ele fazia parte, testemunhou de que ele tinha muito vazio, que ele se sentia muito vazio, ele falava constantemente sobre isso, e como ele era viciado em drogas, em álcool, ele tinha depressão profunda e um vazio muito grande na alma dele, e que ele ficou esperando no final do show alguém aparecer. E quando eu li isso no livro de Max Lucado, esse relato, eu simplesmente me perguntei: por que ninguém apareceu para falar de Jesus? Por que ninguém compareceu? Eu sei que muitos cristãos gostam de rock e nos Estados Unidos é muito comum, inclusive, cristãos americanos irem em shows de bandas não cristãs. E muitos cristãos frequentam shows e bandas de não cristãs, principalmente nos Estados Unidos. E a minha pergunta foi essa, de prontidão: por que ninguém apareceu? Sabe, e é curioso que é comum, pelo relato, por toda essa situação, era de conhecimento de todos o quanto aquele cantor, aquele homem, precisava de Jesus. E também me veio outra pergunta e os famosos cristãos que tinham acesso a ele, produtores, talvez pessoas que trabalham nos bastidores e crescem em Jesus, será que não tiveram oportunidade de falar de Jesus para ele? E aí me veio uma seguinte indagação: e se, por acaso, porventura, todavia, a gente não prega muitas vezes o evangelho porque nós não cremos, nós não temos uma convicção suficiente? Será que nós cremos de verdade no evangelho que a gente tanto lê todos os dias pela manhã? Será que nós acreditamos de verdade que Jesus nos ouve, que ele vive, que ele é real, a ponto de nos fazer querer falar dele para as outras pessoas? Ou a gente vive uma farsa, um evangelho fingido, a ponto de que pessoas ao nosso redor estão implorando para falarmos de Cristo e nós simplesmente nos calamos? Ou será que esse evangelho que a gente diz crer, que a gente diz ser fervoroso nele, é tão apagado dentro de nós, é tão raso, que nós deixamos a nossa vergonha e o nosso medo falar mais alto do que a vontade de ganhar almas para o reino? Será que de verdade nós temos sede, fome de manifestarmos a justiça de Deus na terra? Será que temos fome e sede de verdade de manifestarmos o reino por onde passarmos? Porque muitas das vezes a gente está cantando: eu quero ser tuas mãos aqui na terra, eu quero ser teus pés aqui na terra, mas na prática não é muitas vezes exatamente isso que estamos buscando ou de fato querendo. E é aquela, como diz aquele louvor, que o nosso louvor não seja fingido, honrado com os lábios, mas com os corações esquecidos.
Então, muitas das vezes a gente tá cantando, mas a gente não tá vivendo o que canta. Muitas vezes a gente tá, é ele, por ele que estou gastando a minha vida, mas na verdade você gasta pelas redes sociais, você gasta pela aceitação das pessoas, pela aprovação dos teus pais. Às vezes você gasta para tentar conquistar um cargo dentro da igreja, mas não para Jesus. E por isso você não consegue pregar, porque não há verdade em você. Por isso que a tua vida não muda, porque tu não deixa Jesus tocar na tua história, não deixa Jesus tocar no teu passado. Muitas vezes tu ainda alimenta essa carência dentro de você, porque assim é mais fácil de você viver, porque é confortável. Eu já preguei sobre isso aqui várias vezes. A cura, ela nos traz um senso de responsabilidade. Quando Jesus cura aquele cego, ele não poderia mais pedir esmolas porque não enxerga, porque agora que ele enxerga, ele não poderá mais voltar a pedir esmolas porque terá que trabalhar. Então, muitas vezes a cura, provavelmente sempre, a cura traz consigo responsabilidade. Traz consigo de agora que eu enxergo, eu não posso mais dizer que não vi. Eu não sabia que tinha que pregar o evangelho, porque eu estava surda. Não, agora você enxerga. Agora você entende o mundo espiritual. Agora você enxerga os enganos de Satanás. Agora você ouve as mentiras e consegue reconhecer o que é verdade e o que é mentira de Satanás, para você poder lutar pelas pessoas, para você poder pregar o evangelho. Então, a minha pergunta será mesmo que você é convicto da verdade de Cristo? Será mesmo que tu vive para Cristo e para o evangelho de Cristo? Ou você vive uma farsa que te coloca numa bolha de comodismo, de irresponsabilidade, imaturidade, que não te deixa pregar o evangelho, não te deixa avançar em nome de Jesus Cristo, avançar para levar o evangelho e o verdadeiro. Não um evangelho de amor, de paz e nada de arrependimento, nada de justiça. Não, não é esse o verdadeiro. O verdadeiro me diz que eu tenho que negar a minha carne, desejos, vontade e buscar viver a vontade de Cristo, porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E na palavra dele também diz que preciso me arrepender. Não tem como eu olhar para alguém e ir pro inferno e dizer tá tudo bem, vai na paz. Não, não tem como, porque agora eu enxergo, agora eu ouço, eu não estou mais numa cegueira e numa surdez espiritual, porque eu acordei para Cristo, eu despertei para uma vida com Cristo e agora eu não estou mais dormindo espiritualmente, porque agora eu enxergo. É o que Paulo diz. Cristo me trouxe para a vida, uma vida que antes eu não tinha. Os outros dormem espiritualmente e é meu papel tentar acordá-los, é meu papel pregar e o Espírito Santo é que convence. É por isso que não existe namoro evangelístico, porque beijar a boca não vai convencer ninguém do pecado, é pregar com a boca. Então eu deixo esse questionamento aqui para você. Que tipo de evangelho tu tem vivido? Que tipo de vida com Deus você tem tido? Porque uma coisa é ter vida para Deus, servindo Deus. Outra coisa é ter vida com Deus, que tu busca e crê que de fato Ele está na tua vida e não te abandonou. Bom, eu deixo um beijo no coração de vocês e essa mensagem só um pouquinho, pesada para vocês, mas que te faça refletir, despertar e ser ativado para aquilo que Deus quer fazer através de sua vida. Um beijo, tchau e bora aceitar Jesus!